Pessoal, informação extremamente importante, muitas eu diria, que eu vou trazer nesse vídeo para vocês. Então, é o seguinte, vamos começar falando sobre um candidato que, das eleições agora deste ano, ele foi preso numa operação hoje pela manhã, suspeito de ser mandante de um crime grave que aconteceu, e eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Além disso, tem toda essa confusão que foi instaurada já há alguns dias atrás com o Pablo Marçal aí e o ex-presidente Bolsonaro, e que agora Silas Malafaia acabou protagonizando tudo isso após as manifestações. Gente, Silas Malafaia acabou de postar um vídeo indignado dando detalhes aí sobre Pablo Marçal, e que a gente vai assistir junto aqui. A gente vai pegar uma posição do Pablo Marçal também ali, do que ele já tinha dito sobre o Silas Malafaia. Tem conversas de WhatsApp aí com o Pablo Marçal que eu vou trazer, eu consegui aqui para nós também, além de conversas que vazaram aí da Carla Zambelli e do pessoal do Fio Diário. É conversa importante sobre aquele acontecimento lá, daquelas falas que deixaram o ex-presidente muito indignado. Inclusive, a gente descobriu quem foi a pessoa que estava no microfone naquele momento, e eu vou trazer um depoimento dessa pessoa, inclusive. Gente, olha, esse vídeo está muito importante. A gente vai trazer aqui o Boulos, gente, que numa espécie de apavoramento de que ele pode acabar ficando em terceiro aí nas eleições de São Paulo no primeiro turno, ele já cita que não, que isso é impossível, que nunca, né, alguém da esquerda ficou fora do segundo turno. A gente vai ver todos os detalhes. Mas antes disso, clica no like, compartilha esse vídeo e não se esquece de verificar se a tua inscrição está ativa. A gente está trazendo vídeos aqui todos os dias com muitos detalhes e informações importantes e vídeos exclusivos. Então, bora pra tela que o Debate em Foco está no ar. Pessoal, vamos começar rapidamente por essa informação que eu considero que ela é muito importante, que é basicamente aí uma quebra de sigilo bancário. É o que diz aqui o advogado, né, de uma das confederações que eu vou trazer aqui, e que é muito importante a gente se atentar a esse tema, porque em meio a todas essas turbulências a gente pode acabar passando despercebido isso aí. Acontece, gente, que a matéria aqui, ela explica, e eu vou dar detalhes para vocês. STF decide que bancos devem fornecer dados de clientes aos estados. O STF validou por 6-5, ou seja, 6 ministros lá votaram a favor, né, e 5 contrários, e aí tem uma fundamentação que foi feita aqui por Gilmar Mendes, que a gente vai tentar entender juntos, aonde um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS, ele obriga, olha só, prestem atenção, obriga as instituições financeiras a fornecer dados de clientes, tanto pessoas físicas como jurídicas, aos estados nas operações de recolhimento do ICMS por meios eletrônicos. O julgamento foi encerrado nessa sexta-feira, dia 6, agora que passou, no plenário virtual. Ó, para a CONCIF, né, que ajuizou uma ação, a CONCIF, então, ela é uma Confederação Nacional do Sistema Financeiro, eles ajuizaram uma ação, dizendo o seguinte, pessoal, que essa norma que foi aprovada agora pelo STF, ela viola a garantia constitucional do sigilo bancário. Eles dizem o seguinte: é razoável estabelecer que essa obrigação se impõe a pessoas físicas e jurídicas, mesmo que não são inscritas no cadastro de ICMS, questionou o advogado aqui Fábio Quintas, da CONCIF, que enviaram à corte, então, ao Supremo. E aí, por outro lado, pessoal, eles defendem que essa quebra de sigilo, digamos assim, ela é justamente necessária para compartilhar todos os dados para que o Estado possa cumprir um dever de fiscalização e arrecadação. Bom, vamos lá. A Carmen Lúcia, então, defendeu justamente isso daí, né? Defendeu que esses dados possam, né, ser divulgados aí pelas instituições financeiras ao Estado, e aí ela disse o seguinte na sua fundamentação aqui, que ela era relatora, né, gente? Para ela, não há quebra de sigilo, porque a administração tributária dos estados e do Distrito Federal tem o dever de proteger os dados das pessoas físicas e jurídicas e utilizá-los de forma exclusiva para o exercício de suas competências fiscais. E aí, ela teve o voto do Moraes, o ministro Moraes, do Edson Fachin, do Flávio Dino, do Dias Toffoli e do Luiz Fux. Mas olha só o que o Gilmar Mendes, que votou contrário, ele falou o seguinte, ó. Ele abriu uma divergência. Para ele, a regra do CONFAS viola o sigilo bancário porque não há como assegurar o equilíbrio entre o poder de vigilância do Estado e os mecanismos de proteção da intimidade. Gilmar foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e
Luiz Roberto Barroso. E diz o seguinte: não se trata apenas de autorizar o fisco a conhecer as operações financeiras dos contribuintes, mas de permitir que possa lançar mão desses dados para promover cruzamentos, averiguações e conferências com outros de que já dispõe, e ao fim exigir os tributos que eventualmente tenham sido pagos a menor, se for o caso. Enfim, gente, o que dá a entender aqui então é que o sigilo bancário, né, pelo que diz o advogado aqui, Fábio Quintas, então ele teria a sua quebra, já que para poder o Estado aí fazer cobranças e análise e tudo mais, eles teriam todos os dados então da tua conta, quanto tu tem dinheiro lá, todos os teus dados cadastrais. Olha, eu confesso que eu não tenho um conhecimento aprofundado em direito, mas não me parece nada bom isso daí. E eu quero o comentário de vocês aqui embaixo. Agora vamos falar rapidamente sobre Venezuela, pessoal. A Maria Corina, que deveria ter sido ali a candidata à presidência, mas acabou não indo, e o Edmundo Gonzalez foi o presidente eleito, conforme as atas da oposição, que foram as únicas atas mostradas na eleição da Venezuela. Acontece é que Edmundo Gonzalez está nesse momento em asilo político na Espanha, e a Maria Corina deu uma declaração neste domingo dizendo que no dia 10 de janeiro Edmundo Gonzalez ele deve tomar posse sim lá da presidência da Venezuela. Bom, a pergunta é como isso vai acontecer? O Maduro não tá com cara nenhuma de que vai sair de forma amigável. Será que ela estaria contando aí com algum tipo de ajuda, o apoio, a presença aí do Donald Trump nas suas eleições de novembro? A gente não sabe, gente. O fato é que o Maduro, ele segue dobrando cada vez mais as apostas. Edmundo Gonzalez teve que sair justamente para não ser preso. Ele já estava tendo um cerco em volta dele lá, porque o que se dizia é que ele poderia ser preso a qualquer momento. E agora a Maria Corina, nesse primeiro momento, então, dando essa declaração, é mais uma, né, gente, que já estava no alvo aí, mas que também tem que ficar de olho, porque o regime de Maduro, ele é perverso, gente. A gente já percebeu isso. Eles simplesmente declararam lá que as eleições não tiveram fraudes e que ele foi o vencedor, o reeleito. A Suprema Corte de lá decidiu isso. As atas não foram mostradas. Olha, eu sei que o clima lá está extremamente complicado, o mundo inteiro já viu, o Brasil demorou, né, séculos a entender isso daí, pelo menos o nosso governo, né, em questão, e a gente percebeu que, de fato, né, gente, ele não vai dar o braço a torcer, pelo menos foi o que mostrou até agora, com vários presos políticos. E agora, com essa declaração da Maria Corina, o que será que vai acontecer? Comenta aqui embaixo o que vocês acham que pode acontecer. Será que Trump, se elegendo aí na eleição dos Estados Unidos, poderia dar uma forcinha para Edmundo Gonzalez? De que forma, né? Bom, vamos continuar o vídeo aqui. Pessoal, antes de eu trazer aqui print de WhatsApp que vazou falando com o Pablo Marçal, print de WhatsApp de Carla Zambelli e demais deputados ali da direita sobre todo aquele imbróglio que aconteceu na manifestação de 7 de setembro, eu tenho que trazer essa matéria, né, pessoal? O Boulos aí, de certa forma, apavorado. Por quê, gente? Porque o Boulos tá, digamos que no empate triplo, pelo menos é o que diz essas pesquisas, né? Acontece, gente, que ele foi questionado justamente sobre isso, sobre, será que tu não teme que tu possa ficar de fora do segundo turno? E acontece que na declaração dele, gente, foi uma declaração um tanto quanto, né, engraçada, porque ele acabou dizendo o seguinte, se apegando ao passado, dizendo a esquerda sempre foi, não há precedentes disso. E aqui eu vou ler para vocês o trecho completo em que ele fala justamente isso. E ele falou o seguinte: em todas as eleições até hoje, desde a redemocratização, o campo progressista ou de esquerda sempre foi ao segundo turno, ganhando ou ficando em segundo lugar. Ele falou isso numa sabatina que teve no dia de hoje na UOL, né, gente? Ou seja, o Boulos, dado todas as circunstâncias que ele tá passando aí, e que eu vou trazer aqui agora um videozinho que viralizou muito dele fazendo campanha aí nos últimos dias, e o pessoal filmando, o pessoal da campanha dele indignado justamente porque estavam fazendo o M ali do Marçal. O negócio não tá muito bom pra ele não, ele já tá se apegando até ao passado, gente. Já na tela, pessoal, vem dar uma conferida comigo aqui com um rapaz que tava num mercadinho que aparenta, e o pessoal do Boulos chegando, fazendo gravação, e olha só no que deu, gente. Não aceita, quer o M, ó, quer o M. Quer o M, quer o M, você quer corna. Faz o M, porra. Olha o comedor de açúcar aí chegando na parada. Olha o comedor de açúcar. Ei, comedor de açúcar. Ei. Olha o M batendo aqui, ó. Ei, comedor de açúcar.
Faz o M. Ó, tá até azul hoje, ó. Faz o M, tio. Faz o M. É o boss dos comedores de açúcar. Ei, caralho. Ó. Bones. Ai, Bones. Ai, Bones. Comedor de açúcar. Eu sei, vocês estavam esperando por isso. Bora entender então toda essa treta que aconteceu. Vamos rever aquele momento que o presidente Bolsonaro ficou, sabe, maluco em cima do trio, xingou muito quem tava com um som lá alto. E aí depois a gente vai trazer aqui, nesse vídeo é muito legal porque faz um paralelo de quem estava falando lá e do momento que o presidente então acabou xingando. E depois eu vou trazer um depoimento justamente do rapaz que estava no microfone naquele momento. E aí depois tem vazamentos de prints de conversa. Bom, vamos ver tudo isso agora, então. Vou rodar já para começar aqui o vídeo do ex-presidente Bolsonaro. 18. Cada um deles tem que responder pela violação da lei! Se for possível parar esse som, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país, pelo sistema. Mas acreditem. É um saco. Eu lutei. Dá perseguição em cada um de vocês! Nada do que aconteceu nesse país aconteceu. Eu peço, desculpa aqui, eu não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha, vagabundo, que não tem compromisso com o seu país. Quer fazer política? Vá fazer em outro lugar. Vamos continuar. O primeiro sintoma. Ou seja, pessoal, logo após então isso, o fio diário do programa que estava ali reproduzindo naquele momento, o Diogo Forjaz, que era uma das pessoas que estava com o microfone naquele momento, era a vez dele falar em cima do trio elétrico do fio diário. Ele acabou falando, mas tem toda uma questão aí de que eles não estavam tendo retorno lá do trio elétrico do Bolsonaro, inclusive não sabiam que naquele momento ele estava falando. E aí eu vou trazer agora a versão dele, Diogo Forjaz, que deu a versão justamente sobre esse caso e por que naquele momento eles estavam conversando. Fala pessoal, Diogo Forjaz aqui. Sobre essa pseudo-polêmica a respeito dos discursos. Primeiro ponto a ser observado, Bolsonaro não falou para mim, ele não cita o meu nome quando ele fala que tem um picareta, um aproveitador, ou alguém de campanha. Ele ouviu um barulho, não sabia quem era, atrapalhou, ele reclamou. Então, acho que qualquer pessoa com 2 neurônios percebe isso com clareza e é perfeitamente compreensível a reação do presidente. Eu também me sentiria incomodado se tivesse um barulho me atrapalhando. Primeiro ponto. Segundo, nós não tínhamos o áudio do carro do Silas Malafaia no carro do Fio Diário. Não precisa acreditar em mim. Pergunte a qualquer pessoa que estava na frente do carro do Fio Diário. Tinham algumas milhares ali. Elas podem confirmar o que eu estou dizendo. Portanto, eu não sabia que o Bolsonaro estava falando. Havia uma sequência de oradores, o Marco acabou de falar, me chamou, passou o microfone, eu falei. Se alguém tivesse me alertado que o Bolsonaro estava falando, já que nós não conseguíamos ouvir ali, eu abriria a mão de falar com alegria. Afinal, eu apoio o Bolsonaro abertamente, em todos os pontos críticos, sem titubear, há anos, desde o início do governo. Não tem nenhuma razão, nenhum ganho para fazer esse tipo de coisa. Não convoquei manifestação, não tem como ser oportunista sem oportunidade. E qual é a oportunidade que eu buscaria atrapalhando o homem que eu venho defendendo há tantos anos? Isso é absolutamente ridículo, é patético, é picareta e oportunista é quem está usando esse caso para fazer sensacionalismo barato e vender manchete. É triste. Acontece, pessoal, que vazou um print de WhatsApp que foi trazido aqui numa matéria pela Metrópolis e que tem justamente a Zambelli, né, defendendo ali o trio do Fio Diário e explicando um pouco mais sobre esse assunto. Vamos tentar entender esse print dela aqui, porque ele é muito importante e fala muito a respeito também de Silas Malafaia, né, pessoal? Teve uma treta ali no início, lá atrás, aonde o Fio Diário, que teria, né, dado início aí às manifestações, à organização do evento, depois veio o Silas Malafaia,
acabou dizendo que eles não subiriam no trio dele. Bom, deu toda uma confusão aí um tempo atrás, que acabou depois se resolvendo. Acontece então que olha o que foi dito por Carla Zambelli nesse grupo. O Zé Trovão falou: a verdade é uma só, gente. O evento era do Silas, não nosso. Por isso estava lá quem ele queria. A única saída para isso é quando for ser feito algo organizado por nós e pronto. E alguns que ele, por algum motivo, tem que engolir. A meu exemplo. Mas vamos em frente. Vamos nos unir mais. E aí, a Zambelli acaba fazendo aqui uma resposta pro Zé Trovão. Ela diz o seguinte: só uma correção. O caminhão era do Silas. O evento era do Marco Antônio, que chamou primeiro e que permitiu que o Silas fizesse em respeito ao presidente. E agora está sendo atacado por bolsonaristas depois que o presidente falou aquele monte de coisa horrível. Ou seja, né, pessoal, o negócio realmente ali dentro, entre os parlamentares, não ficou muito legal após as falas do presidente. Eu entendo a posição do presidente, eu entendo que o presidente falou aquele monte de coisa também, porque muito provavelmente ele nem sabia quem eram as pessoas que estavam fazendo aquilo ali. Daqui a pouco ele achou que pudesse ser alguém tentando atrapalhar justamente o evento no momento da fala dele. Mas eu entendo também que as pessoas fizeram um silêncio absoluto para ouvir o presidente falar. Então, assim, acho que a situação aqui está resolvida. Óbvio que existe aí um climinha um pouco tenso entre, né, Silas Malafaia e algumas das pessoas aí que gostariam de ter ido lá no caminhão do presidente, mas que a princípio o Silas não teria deixado. O fato é, gente, que o Silas também está aí nessa polêmica com o Marçal agora. E eu vou trazer detalhes agora do que foi esse vídeo feito pelo Silas, gente, que ele está indignado com o Pablo Marçal. Vamos conferir comigo. Vamos começar aqui pelo print, onde tem aqui uma fala de Pavinato com o Pablo Marçal, em que ele fez esse intermédio aí. O Silas havia perguntado se o Pablo Marçal iria ou não no 7 de setembro. O Pavinato questionou então o Pablo Marçal aqui no WhatsApp, e eu vou trazer para vocês esse print, tá na tela aí, aonde ele faz justamente essa pergunta para Pablo Marçal. Irmão, Malafaia se questiona se você vai amanhã na Paulista. Inclusive, o Pavinato mais tarde acabou ligando pro Pablo Marçal, que não atendeu. E ele disse: tô jantando com ele. E aí, o Pablo Marçal não disse se iria ou não. Ele só disse o seguinte: manda um abraço para ele, gosto muito dele. E aí, o Pavinato responde: agora ele já se recolheu, vou vê-lo amanhã no hotel antes do carro. Acontece que o Pablo Marçal então não respondeu. E aí o Silas Malafaia, né, acabou ficando pé da vida. Eu vou trazer aqui agora detalhes do vídeo do Silas. Bom, o Silas ele começa sendo bem claro que em primeiro turno ele não apoia prefeito algum, que ele deixa para o apoio ser feito no segundo turno. E aqui ele disse que é justamente sobre isso. Ele já tinha feito um post anteriormente, bem antes, dizendo: a quem interessar, se caso Boulos, o invasor de propriedades alheia, for para o segundo turno, quem estiver contra ele, conte comigo. Ou seja, já dando indícios, né, gente, que inclusive se o Pablo Marçal fosse contra o Boulos, ele então apoiaria Pablo Marçal. Mas não para por aí. A treta toda entre os dois começa justamente agora, gente, quando o Pablo Marçal, após todas aquelas divulgações e denúncias feitas pela Folha de São Paulo, onde começou a lançar ali várias matérias falando sobre o que estava acontecendo nos bastidores, dos assessores de Moraes com ele, acontece, gente, que o Pablo Marçal fez esse post e isso deixou o Silas indignado. Olha só o que o Pablo Marçal, então, tinha escrito em rede social, fazendo com que o Silas ficasse com uma pulga atrás da orelha quanto ao Pablo. Ele escreveu o seguinte: observando a arquitetura da ação massiva contra Moraes, a denúncia da Foice de São Paulo, a explosão pela Globo e um impeachment pelo Senado vindo daqui a algumas horas, o que resta pensar? Lula está trocando o indicado de Temer e colocando um novo nome no STF, ninguém está percebendo. A situação está ruim de qualquer jeito, mas o apoio da mídia me deixa um pouco com o pé atrás. Pegaram esse código? Ou seja, ele não estaria aqui, de certa forma, defendendo o impeachment de Moraes, inclusive colocando sob suspeita aí todas essas matérias feitas pela Folha. E isso deixou o Silas pé da vida. E o Silas escreveu o seguinte para ele, respondendo essa mensagem do Marçal:
Pablo Marçal, deixa de conversa fiada. Que conversa é essa de colocar em dúvida as denúncias gravíssimas da Folha de São Paulo sobre o ditador da toga Alexandre de Moraes? É amiguinho dele? Por que você foi na posse dele no TSE? A sua argumentação é furada. O PT e o governo Lula estão apoiando ele com força. Você nunca me enganou e não vai ser agora que vai me enganar. Ou seja, gente, aí já, sabe, partiu para outro nível, porque o Silas Malafaia simplesmente ficou pé da vida com isso tudo. O Marçal respondeu aquele tweet na época e disse o seguinte: fala, homem de Deus, os principais candidatos à presidência da República em 22 estavam lá. Eu, Bolsonaro, Lula e outros mais 24 governadores. Não coloquei em dúvida, fiquei preocupado com o nome que o Lula vai indicar. Que tudo levantado contra ele seja apurado e responsabilizado. Parabéns pela luta. Pode mirar seu canhão agora no Pacheco para respeitar a vontade dos senadores. Obrigado pela pergunta. E aí, gente, o Silas Malafaia respondeu de novo ao Marçal. Olha só essa treta, gente. E aí o Silas escreveu: Pablo Marçal, você perdeu a chance de ficar calado. Você quis insinuar no seu Twitter que desconfia das denúncias da Folha de São Paulo, por estarem todos contra Moraes. As denúncias são terrivelmente graves e verdadeiras. E o pior, quis insinuar que o Lula está por trás disso, dizendo que está um pouco com o pé atrás e afirmando. Pegaram esse código? A verdade é essa. Você quis sim defender o ditador Moraes, lançando dúvidas sobre a veracidade das denúncias. Não tente desviar o assunto que você não está tratando com idiota. Meu conselho para você: Provérbios 17:28. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Bom, gente, e aí agora deu toda essa confusão depois disso em relação ao 7 de setembro. E agora eu trago então para vocês o vídeo postado hoje por Silas Malafaia sobre todo esse ocorrido. Uma primeira pergunta: por que essa defesa de Alexandre de Moraes? É medo ou acordo? Calma, vamos seguir. Aí vem Bolsonaro e diz assim para mim: eu vou convocar todos os candidatos a prefeito de São Paulo para ir no evento, porque o evento é acima de candidatura de prefeito. Eu falei: perfeito, todos foram convidados. A imprensa e todo mundo passou 10 dias perguntando a ele se ele ia. Pergunta se ele falou alguma coisa calada. E outra, ele que usa com tanta força as redes sociais, por que não usou com força para convocar o povo para o 7 de setembro? Que é a resposta? Porque ele sabia que lá nós íamos pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Ou ele tem acordo ou tem medo, por isso ficou calado. Agora a prova que ele chegou depois do encerramento, gente. O locutor tá falando, muito obrigado, muito obrigado. Ele chega depois que o evento é encerrado, tenta entrar para ir pro palco, pessoal, não dá mais, acabou o evento. Tanto é que deixam ele entrar na área restritíssima, que era só para autoridades quem estava no palco, tanto é que ele sobe na grade. Tá aí a prova, hã? Escute bem, olha o locutor dizendo, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, 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 nação brasileira! Se você tem alguma dúvida que esse vídeo é uma montagem, entra no meu canal do YouTube, Silas Malafaia Oficial, tem 3 horas do evento. Vai na parte final. Bolsonaro já tinha encerrado, nós estávamos agradecendo, e o locutor dizendo muito obrigado, muito obrigado. É a hora que Pablo Marçal chega, depois que o evento foi encerrado. Minha gente, olha o que esse cara utiliza. Ele utiliza uma coisa chamada sofisma. Verdades não conclusivas com o objetivo, isso é meias verdades, de confundir e enganar. Por que esse cara não chegou e não falou a verdade total? Eu cheguei depois que o evento foi encerrado, por isso fui impedido de subir no trio elétrico. Acabou. Eu não estava gravando vídeo nem falando nada, mas esse cara é narcísico, ele é megalomaníaco, ele é soberbo. Ele quer tirar proveito de tudo, ele é lacrador. Ele queria fazer cortes para sua campanha. Ele queria tirar proveito daquilo que ele não ajudou e não correu risco. E eu repito aqui, por que Pablo Marçal só chegou depois do encerramento do evento? Sabe por quê? Das duas, uma. Ou medo ou acordo com Alexandre de Moraes, porque ele sabia que nós íamos pedir o impeachment e denunciar seus crimes. Essa que é a verdade, gente. Como é que um cara não fala a verdade total, diz meia verdade, dando uma de vítima? Essa direita que não deixou eu subir, querendo tirar proveito. Você não é vítima, você é lacrador, é mentiroso e manipulador. Agora, eu tô ouvindo gente da direita, e alguns irmãos evangélicos dizendo assim: pastor Malafaia, não fica contra Pablo Marçal, que você vai ajudar o cara da esquerda. E aí, um momentinho. O nosso caráter é igual ao caráter do PT e de Lula? É dizer, preste atenção, Lula e o PT eram arqui-inimigos de Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes dele. Quando Alexandre de Moraes começou a perseguir Bolsonaro, Lula e o PT viraram amiguinhos de Alexandre de Moraes. Quer dizer que alguém da direita mente, diz meia verdade, quer tirar proveito daquilo que não ajudou e não construiu, quer lacrar.
Nós vamos ficar quietos só porque é da direita? Que caráter é o nosso? Se eu dizer uma coisa pra você, meus princípios, que são crenças, valores e caráter, estão sustentados em fundamentos. A questão é, Malafaia ganhou de Pablo Marçal ganhou de Malafaia. Meus princípios não têm vitória nem derrota, têm verdades que norteiam a minha vida. Esse cara não é digno do voto da direita, dos evangélicos, nem do povo de São Paulo, porque mente, deturpa, engana para tirar proveito político. Essa que é a verdade. Eu tô aqui indignado com esse negócio. Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. Bom, vocês viram aí, Silas Malafaia indignado com o Pablo Marçal, que já tinha feito um post em sua rede social dizendo que provavelmente amando de Silas, que ele não pôde subir no trio elétrico. Silas trouxe aí essa versão dele, provavelmente Pablo Marçal deve, né, acabar respondendo ele. Eu vou trazer no detalhe pra vocês, então já te inscreve, ativa o sininho. E agora a gente vai trazer essa informação que é muito grave também. Um candidato a vereador, ele foi preso no dia de hoje, um candidato do PP, Partido Progressista, envolvido então em uma espécie de encomenda aqui. Haviam encomendado a morte de um cidadão venezuelano, mas que morava aqui no Brasil, e esse cidadão então acabou morrendo por execução. Acontece que esse candidato, num primeiro momento, teria sido contratado para executar o crime, mas que depois ele acabou contratando aí 2 vigilantes. Então ele foi preso na manhã de hoje, gente, e muito importante, então, um candidato a vereador envolvido em todo esse esquema, acabou caindo por terra hoje, então, e foi preso. Mais detalhes vão ser, né, explorados agora na sequência para entender por que foi, né, feito, o que motivou a encomenda desse crime. Era algum envolvimento aí político partidário? Por que se deu essa morte? Bom, eu vou trazer esses detalhes. O fato é, então, que o criminoso, ou suspeito do crime, identificado como Ivan de Aguiar Miranda, ele foi preso, então, no dia de hoje, e ele era esse candidato. Vou trazer na sequência. Pessoal, olha só, a gente precisa agora, e eu preciso muito do apoio de vocês, é para o seguinte, gente. Deixe um like nesse vídeo e compartilha. Tem muita coisa acontecendo hoje, tem o pedido de impeachment que deve acontecer e que tem uma sequência aí de deputados da direita que já falaram e que vão hoje entregar esse impeachment com os senadores também. A gente vai cobrir tudo isso aqui no canal com muita informação. É bomba atrás de bomba, tem um vídeo que eu tô preparando para vocês assim, ó. É espetacular, mas tu tem que estar com o sininho ativado. Olha, fiquem ligadinhos, gente, que logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.